E aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal Visão Estratégica, e hoje eu quero falar com vocês sobre algumas coisas com relação à guerra lá em Israel, né? Vamos dizer assim, porque já saiu do escopo só da Palestina, né? Então acho que é mais fácil falar guerra de Israel. Muita gente não está pegando ainda as coisas, né? E outra, a gente aqui tem uma visão brasileira, uma visão muito ocidental ainda das coisas no mundo inteiro. Então a gente vê que muitas vezes acontecem as coisas e a pessoa não entende, ou pensa muito com a nossa cabeça, só que outros povos pensam diferente, né? Então isso aqui é uma parte muito importante, e até falando nesse aspecto, né, mostra um pouco do que eu falo, que a gente tem que olhar com várias lentes diferentes e não com uma só, né? Como nesse caso, por exemplo, a gente tem que olhar a cultura daquele país, entender a forma de pensar daquele país, daquele povo, né, para conseguir entender as motivações, as ações até, né? Então, hoje eu vou falar um pouquinho sobre essas coisas também, né, basicamente, né, que eu acho muito importante entender, para conseguir entender, né, toda a dinâmica do Oriente Médio, na verdade, e não só a questão agora da guerra, né, guerra de Gaza, né, mas que já está no escopo do Oriente Médio quase como um todo, né? Então é isso aí que eu vou falar com vocês hoje. Para começar aqui, eu vou até falar uma coisa que eu já comentei de leve em outros vídeos, né? Mas é assim, a gente, como eu acabei de comentar, né, a gente tem que entender um pouco a cultura dos povos, né, para entender um pouco a mentalidade deles, né? E assim, uma boa parte, para não dizer todos, né, mas uma boa parte dos povos orientais, né, que são povos mais antigos, né, eles têm um senso maior de continuidade, né, de longo prazo, né? Eles têm mais paciência para as coisas do que a gente aqui no Ocidente, né? Especialmente a gente aqui, que é muito contaminado, né, eu diria, pela cultura americana, que eles são extremamente, vamos dizer assim, apressados, ansiosos, como eu posso dizer, né? Eles têm muita pressa para as coisas, né? Os orientais, eles não são tanto assim, eles têm uma visão de um longo prazo, né? Então, muitas vezes a gente acha que tem que ter uma coisa já, uma pronta resposta, uma coisa rápida, e lá eles entendem que isso pode demorar para acontecer, né? Porque é melhor você fazer né, pensando direitinho, planejando e fazer uma coisa, do que fazer com pressa qualquer coisa, né? Então isso já é uma coisa importante. Isso aqui tem totalmente a ver com um aspecto, né, que eu vejo muita gente falando, e eu mesmo até já fiquei assim, né, com relação à resposta iraniana, né, com relação ao assassinato, né, do líder do Hamas lá em Teherã, né, algum tempo atrás, né, o Haniyeh. Muita gente já falou, não, eles tinham que dar a resposta logo, porque senão vai parecer fraqueza, ou vai mostrar que Israel venceu, ou qualquer coisa desse tipo, né? E os iranianos falaram, não, a gente vai atacar na hora certa. Eu também achei que foi tipo um pouco estranho eles não terem atacado na hora, porque realmente é uma resposta que você precisa dar. Só que depois de um tempo eu fui entendendo isso que eu estou falando para vocês, e também eu percebia outros aspectos, que nem num vídeo recente que a gente falou aqui, né, dos custos, né? Então, nesse caso específico, por exemplo, Israel conseguiu a ajuda americana, né, que enviou 1/3 da frota americana inteira, do mundo todo, para lá, para o Golfo Pérsico, né, para conter o Irã. E foram à toa, porque não teve ação nenhuma. Isso é uma das coisas mais frustrantes para um militar, tá? Fora a questão do custo em si disso. Então, com isso, o Irã conseguiu tanto afetar a parte econômica e logística, né, quanto a parte psicológica, tanto dos Estados Unidos quanto de Israel. Então, a gente tem que entender que tem outros aspectos sendo levados em conta, e não só a parte mais direta que a gente enxerga. Fora que também a gente tem muitas outras informações que a gente não recebe. Eles lá têm um nível absurdo de segredo, né? São coisas muito mais profundas que a gente não tem acesso. Então a gente tem que levar isso em consideração. E eu não estou falando dos iranianos, ou dos israelenses, ou dos americanos. Quase todos os países têm essas coisas, né? Os caras têm informações mais privilegiadas. Então a gente tem que saber que às vezes a gente não está enxergando algumas coisas que tem, assim, uma importância, né? E mais uma coisa aqui, a gente tem que lembrar que quem inventou o xadrez foram os persas. Então, até o que eu falei, eles são um povo que pensa muito mais estrategicamente do que de uma forma imediatista, né? Como alguns outros povos, inclusive a gente aqui no Brasil,
né? A gente aqui no Brasil não tem pensamento de longo prazo nenhum, né? Isso até em nível empresarial, pessoal, a gente não tem planejamento, né? Infelizmente. E eu digo isso como planejador, né? Por formação também. Então é triste ver. Mas aí a gente não consegue perceber e entender quando são outros povos que realmente são assim, né? Então isso é uma coisa muito importante a ser levado em conta para entender a dinâmica ali no Oriente Médio. Porque não é só o Irã que pensa assim, né? Várias das facções ali da resistência islâmica também pensam da mesma forma, né? Ainda mais que estão alinhados, né? Não estão na mesma aliança, vamos dizer assim, né? Que é a resistência islâmica. Então, por exemplo, tem várias medidas que eu tenho visto muito o pessoal falar do Hezbollah também. Ficou um tempão falando do Hezbollah, porque mataram não sei quem, não sei o que lá, Israel está bombardeando e os caras não fizeram nada. Mas é porque eles estão pensando de uma outra forma, eles estão escalonando as coisas, né? Diferente de outros povos, como teriam feito, né? E até diferente do que Israel fez também, né? A gente tem que entender como funciona isso para entender qual que é a jogada que eles estão fazendo, para entender também o que eles podem fazer no futuro, né? Então isso aqui é muito relevante, e especialmente se você olhar para trás, desde o começo desse conflito lá em outubro do ano passado, você vai entender que foi isso que aconteceu. Eles foram primeiro com uma forma, depois aumentando, foram escalonando, né? Vendo um processo de longo prazo, porque isso aqui faz parte do cálculo, né? Claro que são cenários diferentes, né? Porque você não sabe o que seu inimigo vai fazer, mas são estimativas que você faz calculando, né? Então, isso aqui já é uma das coisas que eu queria falar. Outra coisa é que a gente tem que olhar o que está acontecendo agora também, especialmente nesses últimos dias, que teve a maior escalonamento, né, que a gente já chegou, no nível mais alto que a gente chegou, que estão acontecendo bombardeios pesadíssimos, tanto de Israel no Líbano, quanto da resistência islâmica contra Israel, né? Isso aqui põe em jogo, até aquilo que eu comentei em outros vídeos também, a questão de que Israel não tem como sustentar um conflito de múltiplos frontes, né? E constante, porque realmente é muito difícil o esforço de guerra que teria que ser feito. Por exemplo, tem que ter muito equipamento, muita munição, muito pessoal, né, em reserva para conseguir sustentar tanto, né? Porque, por exemplo, a gente já vê muitos dos foguetes, né, e mísseis lançados contra Israel atingindo, seja atingir uma parte que não tem nada, seja atingir a cidade, ou portos, né, ou fábricas, já está atingindo. Então, para quem achava que Israel é o lugar que nunca vai sofrer porque tem o Iron Dome, tem o Arrow, tem não sei o que, a defesa aérea. Cara, mesmo a melhor do mundo, mesmo que fosse 100% de acerto, não tem como defender todos, porque uma hora a munição vai acabar e vai entrar os outros. Aí fala, não, mas eles não fabricam em quantidades esses mísseis, né? E, por exemplo, as munições de aviação, né, vários dos foguetes e mísseis que eles usam em várias coisas diferentes, eles não fabricam, né? Então eles dependem muito do que vem de fora. Isso, a gente vê até na Ucrânia agora, isso é insustentável no longo prazo e no conflito de uma maior intensidade, porque você não recebe a quantidade que você precisa, né? Ou você fica muito dependente de outras coisas. E vamos supor, se o Hezbollah consegue criar uma zona de exclusão naval, como que os Estados Unidos vai ressuprir o Israel, né? É quase impossível, né? Por mais que possa ir de avião, também não é a mesma quantidade e o custo disso é muito grande. Então, para vocês entenderem um pouco a mecânica, assim, como que você tem que equilibrar as coisas, é muito complicado, tá, gente? É uma coisa muito mais complexa do que o pessoal que parece que acha que é videogame ou, sei lá, filme. E, pior ainda, a gente vê o nível da resistência islâmica, né? Por mais que eles tenham erros e acertos, né? Mas, recentemente, logo no dia, foi na madrugada ou no dia anterior do dia que eles fizeram aqueles ataques com os pagers lá no Líbano, né, Israel. O Ansar Allah, que são os Houthis, né, no Iêmen, eles lançaram pelo menos um, né, não se sabe ao certo direito, mas pelo menos um míssil hipersônico em Israel e atravessou as defesas, né. Eles lançaram vários, tentaram, né, abater várias vezes esse míssil, mas não conseguiram atingir, o que faz sentido, né. E inclusive até o alarme, tem um mapinha que mostra os alarmes, né, na região, pegou uma região gigantesca, porque você não tem como saber onde que ele vai atingir, até porque ele muda a rota.
Então, isso comprova que foi, porque ninguém falou oficialmente, né? Mas isso comprova que foi. E aí você pensa, pô, os Houthis conseguiram um míssil hipersônico, claro que com tecnologia iraniana. Mas aí você pensa, pô, os iranianos também têm. Então, você começa a perceber um pouco o nível que isso pode chegar. Para quem acha que agora é o limite, não está nem perto do limite. Tá? Eu diria que está nem na metade do que pode ficar. Tá? Porque, infelizmente, né, todo mundo ali tem uma capacidade muito grande. Né? A gente vê, por exemplo, até as milícias no Iraque, que estão bem longe, são milícias menos equipadas, com menos recursos no total, né? Conseguindo lançar mísseis e drones contra Israel e atingindo lá. Estão atingindo diretamente ali, tanto Haifa, né, que tem o porto, até Tel Aviv eles acertaram esses dias, e vários lugares. Então é muito perigoso para Israel tentar continuar com isso e sustentar, porque pensa se cada um deles, se eles organizarem, fazer uma operação conjunta ali realmente e lançar com grande quantidade, pode causar um dano inimaginável em Israel. Né? Então para Israel é uma situação muito complicada. Tá? E não pode ser negligenciado, porque uma coisa também, o pessoal trata como se fosse um bando de perrapado, de chinelo no pé e AK-47, só que eles não são isso, tá? Apesar de poder ter um ou outro que até é, mas eles não são isso. Se você entender o que é o Hezbollah, até os Houthis, eles têm tecnologia muito forte, tá? E eles têm condições de causar muito dano em qualquer um, tanto que é só a gente ver também, os Houthis fecharam o Mar Vermelho, e por mais que foi a marinha americana, de vários países europeus junto, né, fizeram a coalizão, não conseguiram parar. Atacaram lá, fizeram o escambau, não mudou nada. Né? Ainda continua fechado lá. E inclusive tem relatos, né, não dá para confirmar se sim ou se não, mas tem relatos de que talvez a Rússia esteja negociando com os Houthis de enviar também mísseis de longo alcance antinavio. E aí o negócio fica pior ainda, né, para o Ocidente. Né, os Houthis vão ficar mais poderosos ainda. Né? E aí vai acabar de vez ali a passagem pelo Mar Vermelho, né? Porque ela ainda continua relativamente aberta, mas sob risco. Mas então assim, pode ficar muito pior. Então quem no Ocidente acha que são bando de perrapado, que Israel tem toda a superioridade, aliás, não superioridade, tem supremacia tecnológica e tudo mais nos caras, é melhor repensar. Porque tem gente que acha que Israel vai passear ali. E se fosse um pessoal que pensa mesmo, agora já não está sendo. Né? Nem na faixa de Gaza não está sendo. Né? Porque o pessoal também vê o que é avanço terrestre. Avanço terrestre não quer dizer vitória, gente. Depende do tipo, né, do conflito, mas que nem ali é uma guerrilha, não tem território, não tem terreno para avançar. Né? E mesmo se fosse ver dessas formas, Israel também está complicado, porque eles estão retroagindo. Né? Tanto que teve recentemente também relatos de que o Hamas está reocupando áreas em que Israel estava antes. Né? E de que eles estão com pelo menos 24 batalhões ali no norte. Né? Isso aí é bem relativo, tá? Eu não concordo muito dessa forma de enxergar as coisas. Mas mostra que mesmo nesse tipo de visão, até assim tá ruim. Eu tô falando essas coisas para vocês conseguirem entender um pouco como que é o negócio, como tá a dinâmica. Tá? Aí agora por fim, né, só para concluir, a gente vê também todo esse direcionamento que está tendo para ter um conflito, né, para uma operação terrestre israelense no sul do Líbano. Né. Eu vi até uma possibilidade, né, uma análise falando que talvez eles possam até acabar invadindo pela Síria, porque ir pelo Líbano seria a mesma coisa que eles fizeram em 2006 e, como todo mundo sabe, não deu certo. Israel tomou um dano considerável ali em 2006, né? Então, tanto que muitos militares agora estão falando contra essa operação, porque eles falam isso mesmo, vai ser a mesma coisa, a gente vai tomar o mesmo problema, né? os mesmos custos desse conflito, dessa operação, e não vai dar certo. Agora, se eles invadissem pela Síria, eles já estão quase em guerra mesmo com a Síria, já faz muito tempo, eles poderiam contornar várias dessas fortificações, das armadilhas e das posições de tiro, né, do Hezbollah, poderiam contornar. Né? Claro que também não seria simplesmente assim, né? É uma coisa fácil de se fazer e tem muitos problemas, mas dessa forma eles poderiam fazer alguma coisa. Embora eu não sei se eu acredito nisso ou não, mas é uma possibilidade aí, né? Então estou falando aqui para caso aconteça vocês já saberem. Mas de qualquer forma, uma operação ali é até o que o Hezbollah quer.
Porque é que nem eu falei, eles já têm tudo preparado lá há décadas. Eles estão querendo que Israel faça isso, porque eles sabem que se Israel fizer, eles vão conseguir causar muito dano em Israel. E não é questão de torcer ou não, porque acha que é forte ou não. Não. Se você pegar em múltiplos aspectos. Primeiro, como eu falei, em 2006 já foi assim. Em 2006 o Hezbollah não era nem um pouco do que é o Hezbollah hoje. E preparou, né, foi fortificando ainda mais as posições, foi criando mais posições, né, provavelmente deve ter várias armadilhas ali, né, e o principal são posições de fogo, né, de metralhadora, de ATGM, né, que são aqueles lançadores de mísseis anticarro, para quem não sabe. São muitas coisas que são especificamente desenhadas para atacar os israelenses, que eles teriam que avançar. A geografia ali, ela é muito montanhosa, tá? Então é muito complicado você operar ali. É uma região ruim para qualquer um, tá? Não é porque é Israel, mas é porque Israel já testou isso no passado, tá? E não deu certo. Naquela época eles mobilizaram um grande contingente e não conseguiu avançar, perdeu vários tanques, né, e alguns soldados. Então foi uma coisa complicada. Por isso que eles estão muito na campanha aérea agora, porque eles estão tentando, em tese, né, estão tentando diminuir essas fortificações, só que não funciona porque muitas são subterrâneas e estão nessa trocação, né? Agora, pode ser que realmente aconteça uma operação, tá? E pode ser que não. Só que a possibilidade disso acontecer vai depender do componente político. Tá? É no componente político que o pessoal está discutindo se vai ou não. Porque, infelizmente, né, como eu até falei recentemente numa live que eu fui lá no Nova Resistência, que eles me convidaram, a liderança, eu já falei isso aqui também, a liderança israelense, ela é radical, ideologicamente. São fanáticos mesmo, a gente pode dizer, fanáticos religiosos. Eles não conseguem olhar as coisas com base na realidade, eles olham com base no que eles torcem, no que eles acreditam, né? E isso está levando o país a uma série de medidas, na minha opinião, equivocadas, que é o que está levando a todo esse caos que a gente está vendo, né? Pô, são um monte de medidas que está só prejudicando Israel, seja na parte econômica, que eu já falei num vídeo recente, o quanto que eles estão sendo prejudicados nessa parte econômica, na parte política interna e na parte política externa. Eles estão se ferrando muito nisso tudo, né? A imagem de Israel está completamente denegrida no mundo afora. Isso não sou eu que estou falando. Eu vejo aqui todo dia o mundo inteiro reagindo dessa forma, né? Então, assim, por conta de muitas dessas ações que esse pessoal está levando o país. E aí você vê o pessoal que é mais pragmático, né? Muitos dos militares, uma parte da sociedade, o pessoal falando, meu, não é para fazer isso, não dá para fazer isso, vai ser ruim, não sei o que lá. Estão pressionando da forma que dá para não acontecer. Só que o problema é que essa elite política ainda é muito forte, né? Então, assim, é muito complicado a gente ver o que vai acontecer ou não, né? Só que, infelizmente, por mais que racionalmente não faça sentido, é possível que Israel acabe invadindo realmente o Líbano e para tentar alguma coisa, né? Então é muito complicado. O problema de tudo isso vai ser a resposta, né? Vai ser o que vai acontecer em decorrência disso. Porque, como eu falei, a resistência islâmica tem muitos mísseis, foguetes e drones e outras coisas também que pode causar muito dano, né, em Israel. Para dar uma dimensão disso, eu vou deixar aqui na descrição os dois vídeos que eu falei que tem muito a ver com isso aqui, tanto dos custos, né, que foi um vídeo recente, mas também um vídeo que faz um pouco mais de tempo, que fala os riscos de Israel lutar com o Hezbollah, né, porque o Hezbollah tem uma capacidade muito grande de causar dano numa escala estratégica, tá, em Israel, porque Israel também é um país desse tamanho, né, tem pouca profundidade estratégica, né, então é muito importante assistir aquele vídeo para entender essa situação de agora, tá? E o que tem envolvido uma possível operação israelense lá, tá bom? Então eu vou encerrando por aqui, porque eu já falei bastante coisa, acho que já deu pra pegar, né? Então é isso, pessoal. São várias informações que eu trouxe aqui, né? Espero que sejam boas para vocês assimilarem, que vocês possam formar a opinião de vocês, né? O raciocínio de vocês. E por hoje eu vou encerrando por aqui, né? Então muito obrigado para quem assistiu até aqui agora, né? Convido a todo mundo que
está chegando agora no canal, se inscrever, ativar o sininho para não perder nenhum vídeo, assistir os vídeos mais antigos também, que tem muita coisa pertinente, como eu acabei de comentar, né? Deixa o like também se você gostou do vídeo, que ajuda aqui o canal, né? Qualquer informação extra, qualquer sugestão, deixa aqui nos comentários e compartilha esse vídeo, porque você sabe que vai ser importante receber essas informações também, ou quem gosta desses assuntos, né? Que aí vocês ajudam também o canal, tá bom? Então, por hoje é isso, né? Agradeço a quem ficou até aqui agora, espero que vocês tenham gostado do vídeo e espero vocês no próximo. Então, até lá!